Olá pessoal, o relé de sobrecorrente direcional, o relé 67, ele é utilizado para a proteção de linhas de distribuição e transmissão de energia elétrica. Ele é alimentado por um transformador de corrente e por um transformador de potencial. E ele monitora a intensidade da corrente elétrica e sua direcionalidade. Imagine um exemplo, que esse relé está ajustado para uma corrente de picape de 2 kA na direcionalidade da esquerda para a direita. Então, havendo um curto-circuito nessa linha de transmissão de 3 kA, superando o ajuste de relé, na mesma direcionalidade, teremos então a sensibilização do relé e ele atuará enviando trip, desligando os disjuntores da linha de transmissão, eliminando assim o curto-circuito. Essa é a funcionalidade básica de um relé de sobrecorrente direcional. Mas neste vídeo queremos responder à seguinte pergunta: como esse relé detecta a direção da corrente elétrica? E sabe por que essa pergunta ela é relevante? Porque sabemos que em circuitos de corrente contínua há uma direcionalidade da corrente elétrica. Ela flui no mesmo sentido. Já nos circuitos de corrente alternada, temos uma corrente elétrica alternada pulsante, que muda de sentido a cada semiciclo da senoide. Então, como esse relé de sobrecorrente direcional detecta a direção da corrente elétrica? Para entender como tudo funciona, considere esse sistema elétrico de potência bastante simples. Temos aqui 3 barras, A, B e C, e temos um relé de sobrecorrente direcional instalado na subestação B, protegendo a linha de transmissão BC. A direcionalidade desse relé monitora a corrente elétrica no sentido de B para C. Então observe, se houver um curto-circuito na linha BC, ora, essa corrente de curto-circuito estará na direcionalidade do relé 67. Vamos acompanhar no diagrama fasorial. Temos a tensão na barra B, que é a tensão de polarização do relé, e temos aqui a corrente elétrica de falta, o curto-circuito. Observe então que essa corrente é uma falta à frente e ela deve sensibilizar o nosso relé de sobrecorrente direcional. Temos aqui um ângulo θ de defasagem entre tensão e corrente elétrica de falta. Mas observe agora outro caso. Temos um curto-circuito na linha AB. Essa corrente de curto-circuito ela não deve sensibilizar o relé 67. Por quê? Porque a direcionalidade é contrária. Nesse caso, temos no diagrama fasorial a corrente de curto-circuito em oposição àquela corrente elétrica anterior. Estão defasadas entre si de 180 graus, porque essa falta é reversa. Então observe, a detecção da corrente elétrica é uma detecção fasorial. Quando a falta ela é à frente do relé, nós temos um ângulo positivo. Quando a falta ela é reversa, na direcionalidade contrária, nós temos um ângulo negativo. Vamos agora aprofundar um pouco mais. Temos aqui o nosso relé 67 sobrecorrente direcional, mas como saber a direcionalidade dessa corrente elétrica? O relé precisa então de uma grandeza de polarização, que normalmente é a tensão elétrica. Dessa forma, teremos aqui no diagrama fasorial o nosso fasor da tensão elétrica e o fasor da corrente elétrica monitorada pelo relé. A defasagem da tensão e da corrente elétrica diremos que é o ângulo θ. Ora, no relé de sobrecorrente direcional temos uma linha conhecida como linha de torque máximo. Isso é antigo, oriundo dos relés eletromecânicos, mas esse conceito ele permanece até hoje nos relés eletrônicos e digitais. E nesse caso, o ângulo entre a linha de torque máximo e a grandeza de polarização, que é a tensão elétrica, chamaremos θm. Observe o seguinte, essa corrente elétrica ela pode se situar em qualquer lugar do diagrama fasorial. Quando a corrente elétrica ela se situa sobre a linha de torque máximo, o relé então atuará com torque máximo. E esse torque do relé ele é proporcional ao produto da grandeza de polarização, que é a tensão elétrica, grandeza de operação, que é a corrente elétrica, e o cosseno da diferença angular entre θ
e θm. Grava aí na memória esse conceito. Então, como falei anteriormente, a corrente elétrica ela pode estar em qualquer lugar desse diagrama fasorial. Temos outra linha perpendicular à linha de torque máximo e ela vai dividir o diagrama fasorial em duas regiões. Teremos uma região chamada de região de restrição e quando a corrente elétrica se encontra nessa região, o relé tem torque negativo, ou seja, ele não atua. Essa é a situação da corrente elétrica reversa, na direcionalidade contrária ao relé de sobrecorrente direcional, e ele não atua. A região contrária, em verde, é a região de atuação. Nessa região, teremos um torque positivo e o nosso relé direcional, ele atua. Se a corrente elétrica de curto-circuito cair na região de restrição, o relé ele bloqueia o sobrecorrente simples e não há o desligamento da linha de transmissão. No entanto, se a corrente elétrica de curto-circuito cair na região de atuação, então ele permite a atuação do relé de sobrecorrente, desligando assim a linha de transmissão. Valeu, pessoal! Forte abraço, bons estudos!